recebi uma notificação que meus dados foram vazados. O que eu tenho que fazer? Então, assim, a gente está num processo de aculturamento. Eu acho que segurança da informação, né? Estou no mercado há 25 anos, foi muito banalizado dentro das empresas e também pelas pessoas. E eu acho que essa chave está mudando. Olá, vamos dar início a mais um MacCast, uma iniciativa Mackenzie com uma produção MacPlay. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui para um bate-papo gostoso o Klaus e o Marcelo Nagy. São dois profissionais de ponta na área de segurança, cibersegurança, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança hoje, né? E comigo aqui está o professor Rinaldo Alara, que também vai acompanhar o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos a mais um MacCast. Essa trilha é tecnologia e inovação. Bom dia a todos. Não poderíamos deixar de fazer algumas considerações, né, sobre dois mackenzistas aqui na mesa, né, o Klaus por formação e o Marcelo já por profissão no Mackenzie. E Klaus, queria iniciar esse bate-papo aqui querendo ouvir o início da sua trajetória acadêmica, suas lembranças de Mackenzie, o que realmente te proporcionou o Mackenzie nessa virada para a sua carreira, os próximos passos da sua formação e até você chegar aí ao cargo executivo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer retornar ao Mackenzie, né? Na verdade, é um sonho antigo, né? Poder retornar para voltar a colaborar com a instituição como um todo. A minha tomada de decisão para poder vir para o Mackenzie é interessante, porque lá em 95, terminando o colegial, eu tinha uma dúvida sobre que tipo de carreira seguir. Fiz aqueles exames psicotécnicos, né? E todos eles apontavam para poder fazer alguma coisa como agronomia. Sempre gostei muito de terra, até tem umas terras no interior que eu acabei investindo depois. Mas aí eu fui conversar com um amigo meu, que era diretor de tecnologia da Alcoa na época, e dentro dessa conversa ele falou, olha, se você acredita mesmo na reforma agrária, que ela vai acontecer num curto espaço de tempo, vai para agronomia. Vamos precisar de muito engenheiro agrônomo. Mas se você acredita numa coisa que está acontecendo nesse momento, que a gente vai desenvolver muito para o futuro, foca em TI. E aí eu comecei a procurar, né, cursos de TI, acabei encontrando o antigo curso de processamento de dados ainda no Mackenzie. Tenho grandes saudades daquele tempo, um professor adorável que a turma fez, o Bira, deve estar com vocês ainda. E aí foi excelente, entrei em 96, finalizei ele em 99, formei em 2000, e o Mackenzie foi a grande virada que eu tive, né, nessa chave. Já durante o curso eu acabei indo dar aula de informática, acabei gostando do tema, comecei a dar aula de informática, e no último ano eu acabei ingressando como trainee da HP, né? Ainda no primeiro ano de desenvolvimento do trainee a gente não tinha uma área específica, e depois aquilo que mais me encantou foi exatamente segurança da informação, né? Onde a base de todo o estudo todo o conhecimento que eu acabei adquirindo aqui foi fundamental para começar essa minha carreira profissional e chegar onde eu consegui chegar hoje. Muito bem. Marcelo Nagy, e como foi sua trajetória? E agora, mackenzista de profissão? Bom, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui, né? Com pessoas ilustres. E olha, eu vou te falar que eu venho de uma família muito pobre, né? Eu não tinha oportunidades para ter acesso a nenhum tipo de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na época em que se podia fazer isso, né? E eu era pacoteiro de supermercado. E eu juntei todo aquele dinheirinho que fui ganhando e eu comprei um computador chamado CP200S. Não sei se vocês se lembram, né? Primo, irmão do TK-95. Era uma calculadora de hoje, que a gente diria, né? E foi ali que eu comecei a estudar por conta. Comecei a programar em Basic com 13 anos de idade. Com 14 anos, eu consegui trabalhar numa multinacional. Fui trabalhar numa indústria. E com 15 anos, dentro dessa indústria, eu tive a oportunidade para ir para o CPD. E foi ali que eu comecei a ter contato com programação. Comecei a ganhar dinheiro com programação. Comecei a programar COBOL. Programava, quando a gente começou a ir para a plataforma baixa, né? Os PCs, comecei a programar em Clipper. E assim eu fui até os meus 19 anos, mais ou menos, onde eu descobri que existia um topo na tecnologia dentro da indústria naquela época. Porque a tecnologia estava nos bancos.
E foi aí que eu caí para uma instituição financeira e não parei mais. Fui pulando de instituição em instituição. Posso dizer que no Brasil eu trabalhei em quase todas as instituições financeiras na área de desenvolvimento, mas entendi que não adiantava só trabalhar, não me satisfazia ser a pessoa que estava ali apertando botões, né, bits e bytes. Eu queria ensinar isso. E eu acabei criando uma carreira em paralelo justamente de professor. Dei aula em colégio técnico, universidade. E isso me levou até o Mackenzie, né? Hoje, poder ser professor do Mackenzie, eu nunca tinha entendido esse sentimento de mackenzista. Eu sempre percebi, até achava que era um bairrismo, né? E hoje eu consigo, todas as vezes que eu faço lives, principalmente com o professor Dirceu, a gente faz bastante trabalho junto, e eu incorporei uma frase, aqui é Mackenzie. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, né? Eu tenho prazer de estar na instituição, independente de ganhos financeiros ou não, é uma coisa que eu sinto prazer mesmo. É muito legal isso. Uma vez mackenzista, sempre mackenzista, né, Klaus? Exatamente. Nós que temos muito prazer de tê-los aqui, né? Principalmente aqui dentro do Mackenzie, como profissionais de mercado que vocês são, um excelente exemplo de mercado. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Tecnologia e inovação hoje. Duas palavras gigantes, né? E que por si só o nome leva milhões de ferramentas, milhões de dados, milhões de problemas. Vocês dois estão envolvidos numa área fantástica que é para identificar problema e garantir que esses problemas não sejam propagados, né? O que é atuar na área de segurança? Uma área que a gente envolve em tudo que a gente tem, né? Informação pessoal, informação profissional, empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Legal. Vou começar, Klaus. Por favor. Quando, como eu falei, eu venho da área de desenvolvimento, né? O que me fez parar na área de segurança? Foi justamente essa necessidade de corrigir um problema de anos, um problema mundial, onde a gente sempre se preocupou em desenvolvimento de sistema, numa entrega rápida, que não tivesse bugs, né? Não tivesse erros de programação, e a segurança a gente colocava uma tela de login, um controle de perfil, e tá tudo bem. Só que isso levou a um problema que nós estamos passando hoje, é um problema mundial, né? O problema da segurança. Como eu vou garantir que um sistema não vai ser invadido? Como eu vou garantir que os dados que estão dentro daquele sistema não vão ser vazados, não vão ser hackeados? Eu falei, poxa, eu preciso buscar segurança, preciso entender realmente segurança, porque muitas vezes as pessoas achavam que segurança era aquelas caixinhas mágicas, né? Os appliances, você põe um firewall, você configura um equipamento de última geração e a segurança está feita. E eu fui entender que não era bem assim que a coisa funcionava. E fui buscar uma forma de entender como esses equipamentos eram invadidos, né? Qual é a cabeça do hacker? Qual é o modus operandi de um hacker? Para justamente entender como que eu poderia me defender, né? E quando eu entendi como funcionava o ataque e a defesa, eu pude entender como ajudar a não só mitigar os problemas, mas também juridicamente conseguir provas até para que fosse encontrado a materialidade do que aconteceu, a autoria, muitas vezes, para que a gente pudesse enquadrar essas pessoas que estão fazendo errado. Foi aonde eu caí para esse mundo de investigação e perícia forense, né? A investigação e perícia forense hoje é algo fundamental para que você consiga não só levantar as informações de como aconteceu aquele evento, como que você possa traduzir para um juiz de direito, para os advogados que não entendem absolutamente de TI, mas entendem de lei, né? Eles são especialistas nisso. A gente traduzir tudo isso para que ele consiga decidir o que fazer com aquela pessoa ou aquela instituição que cometeu uma fraude ou que foi fraudada, né? Então, a preocupação hoje da segurança da informação, ela é extremamente relevante em 3 pilares, né? A gente está falando de governança, a gente está falando de treinamento e sim de implementações de segurança, né? Implementações técnicas para garantir com que você tenha
um sistema mais seguro. Porque 100% seguro. Só a máquina desligada. Exatamente. E isso vai muito, que a gente ouve, né, que a internet é uma terra de ninguém, que as pessoas podem fazer o que quiser, podem buscar, né, alguns atos não tão saudáveis, né, de invadir sistemas, e a gente tem exemplos disso no mundo inteiro, né, já, até alguns órgãos superiores que a gente acreditava que fosse seguro, a gente percebe que há vulnerabilidade nisso, né, a todo momento. Então, é bom esse alerta que foi feito, né, para saber e dar a todos que vão ouvir, e a nós também, a ciência de que hoje existe esse poder de rastreabilidade, né, do que está sendo feito, de quem fez, né, e que a internet geralmente, como dizem que é uma terra de ninguém, mas hoje ela já tem um olhar mais cuidadoso das leis, né? E a questão da segurança também, ela passa muito pela questão de riscos, né, quando a gente olha. Então, se a gente pega, por exemplo, a parte do Marcelo na especialização ali, análise forense, quando a gente olha a parte que eu acabo atuando, que é a parte preventiva, muitas vezes, a gente vê que a área de segurança ela precisa estar incorporada dentro de riscos. Né? Umas palavras que vieram aqui, mitigar, vulnerabilidades, tudo isso é avaliação de risco. Então, a gente faz a identificação de quais são os riscos potenciais, ver se a gente consegue mitigar aquele risco, se não conseguir, como a gente vai conviver com aquele risco, que áreas que vão aceitar aquele risco, conviver com ele, como a gente vai fazer. Então tem uma questão da identificação, porque já ali no 2000, quando eu comecei, me lembro quando eu comecei na HP, foi o boom dos data centers. Então era muito comum a gente construir data center, botar data center no ar, colocar lá segurança nas máquinas, Bastion Host, na época que tinha, hardening, como chama hoje, e testes de invasão. Então, já em 2000, a gente fazia até projetos de ethical hacking naquela época, que era exatamente fazer identificação. E acho que isso ficou muito mais complexo, porque hoje em dia, principalmente, a gente tem, por exemplo, a questão da resiliência e a resiliência operacional. Às vezes eu não preciso sofrer um ataque para ter uma parada, e essa parada vai me causar danos e prejuízos muito maiores, às vezes até em relação à imagem que eu tenho, do que somente ter um sistema fora do ar. Né? Então, acho que ficou muito mais complexo. Né? O pessoal até brinca quando a gente tem esses bate-papos de não, mas a segurança é tranquila, a gente tem a ISO 27000, que é a ISO que fala de segurança, só que ela é muito superficial. Né? Quando você olha para a ISO 27000, você não vê assuntos como teste de invasão, você vê assuntos como gestão de continuidade, na seção 14, muito pequeno, ele fala, a empresa deve ter um plano de continuidade, mas como fazer o plano de continuidade não está ali. Então não tem uma bala de prata. Né? A gente vai precisar fazer uma avaliação de riscos e conseguir mitigar ou conviver com eles da melhor forma possível para a corporação. Eu sou o papel do curioso aqui, tá? Porque realmente eu sou leigo, então... E um amigo meu me disse que um dos papéis da conversa é justamente fazer perguntas que as pessoas gostariam, né, de fazer e que as pessoas têm curiosidade. A gente percebe e já lemos e ouvimos casos na mídia de sistemas que foram invadidos, dados que foram vazados, seja na área da saúde, seja no e-commerce. E aí, meu dado foi vazado. O que acontece? Como eu posso me proteger disso? Existe alguma forma? Eu tenho que mudar de CPF, mudar de celular, mudar de cidade, né? Mudar de vida. Como que eu posso me proteger de um vazamento, por exemplo, de um laboratório que eu faço exames a cada 6 meses? E aí a gente vê que os seus dados foram vazados, houve uma invasão naquele sistema. Só complementando, eu fui uma vez clonado num cheque, né? Forjaram minha assinatura. Ficou simples, que eu fui lá e troquei minha assinatura no banco, parei de usar cheque e acabou, né? E no caso de dados, como faz? Né? Pois é. Acho que o problema dos dados hoje, né, é que o dado é o que todo mundo tem buscado, porque é o que tem um pouco de valor. É claro que de país para país você tem vale mais ou vale menos. Se pegar um CPF no Brasil hoje deve valer, sei lá, 5 centavos. Por quê? Porque já vazou tantas vezes que ele continua estando ali. Tem preço, inclusive? Tem preço na Deep Web. Você encontra preço para as coisas. Né? Por exemplo, dados médicos são aqueles que mais valem hoje. Por quê? Porque são os dados que você consegue, às vezes, saber que tipo de doença que você tem e o que você vai fazer. Eu tive um caso de um cliente que teve um vazamento. Foi bem estranho. Assim, né? O motoboy foi roubado, indo para o escritório, levando todos os pedidos médicos. Então, ele era um motoboy já contratado, especializado. Ele passava nas farmácias, recolhia todos os prontuários médicos que tinham, que eram exatamente os pedidos controlados. E aí ele identificou quais pessoas tinham que tipo de doenças.
E uma farmacêutica que acabou tendo acesso depois começou a ofertar esses remédios. Então ele sabia quem cara que estava com câncer, que estava terminal, se não estava terminal, que tipo de coisa que tinha. Mas o problema que a gente tem no Brasil é que os dados já foram tão vazados que a gente já, assim, não tem mais muito o que fazer. Claro, vamos entrar no assunto talvez da LGPD, onde a gente tem uma lei nova de privacidade que protege e que garante ao titular dos dados uma forma, né, de reparação em relação ao vazamento de dados, mas falta um pouco também da cultura do brasileiro. Né? A primeira vez que a gente teve uma formalização de proteção de dados foi na Constituição de 88. Se a gente for olhar lá, eu não sou advogado, mas é porque a gente fala muito de privacidade. Com certeza. Mas se a gente for olhar no artigo 5º, já tem lá falando, olha, se você tem um dado pessoal como o CPF, você tem que guardar isso de forma segura. Mas a gente vê que o próprio brasileiro banaliza isso. Porque quando você chega numa farmácia e fala, você quer desconto? Quero, me dá seu CPF. E o cara fala em alto som. Você chega num check-in de uma companhia aérea e fala assim, você quer ser privilegiado para poder fazer um upgrade numa categoria ali? Me fala seu CPF. E o cara fala em alto bom tom. Vai perguntar para um americano qual que é o Social Security Number dele. O cara vai falar, cuida da sua vida. Essa informação é minha, essas são as minhas informações, entendeu? Então, a gente também tem passado por um processo de aculturamento do brasileiro para que ele entenda a importância que tem um dado pessoal para ele e como ele armazena isso. Né? E a gente vê que muitas vezes o brasileiro não sabe nem para onde correr. A gente teve um vazamento de dados agora uns meses atrás de uma empresa, essas empresas de energia elétrica, onde a empresa notificou falando, tivemos um vazamento, clientes, vamos tratar esse vazamento. Os clientes, no dia seguinte de manhã, ligaram para a televisão e fizeram um monte de reclamação no jornal da manhã da televisão. Foram reclamar no Reclame Aqui. Sabe, o maior dia de reclamação daquela empresa no Reclame Aqui. Porque eles entraram lá e falaram, recebi uma notificação que meus dados foram vazados, o que eu tenho que fazer? Então, assim, a gente está num processo de aculturamento. Eu acho que segurança da informação, né? Estou no mercado há 25 anos, foi muito banalizado dentro das empresas e também pelas pessoas. E eu acho que essa chave está mudando. Né? Mas acho que tem um gancho também para a segunda parte, que é, legal, eu tive o dado vazado, fiz uma análise forense, identifiquei quem foi o causador, como é que a gente resolve isso depois? Ô, Klaus, essa palavra que você usou aí, banalizado, foi falta de interesse, falta de preocupação com... O brasileiro não tem aculturamento para poder guardar a informação certa. Da empresa, inclusive. Da empresa. Olha, eu acredito que a preocupação com o vazamento de dados, como o Klaus bem colocou, infelizmente... Vamos falar de um vazamento grande aí, né? Em 2021, que nós tivemos o registro de 223 milhões de CPFs vazados, né? O arquivo está circulando, e nem é na Deep Web, né? Se você procurar em fóruns pelo Google, você acha esse arquivo hoje, né? Tem lá o teu CPF, o teu nome, o sexo, tem muitos salários, os últimos salários que você ganhou, né? Tem informações, tem até fotos de algumas pessoas ali. Não é dos 223 milhões, mas 4, 5 milhões de fotos ali atreladas ao teu nome. Tanto que está cheio de sistema por aí que você acha que vende esse tipo de informação. Você cadastra lá um usuário e senha e você tem acesso a várias informações de uma pessoa. O tudo sobre todos, ele só vai mudando de nome. Né? O consulta sócios, consulta pessoas, eles vão mudando o nome. São informações comercializadas de maneira ilícita, mas está na web, gente, está na internet. Essa semana mesmo teve um vazamento de chaves Pix, né? Que é um atributo de cada um de nós, né? Agora virou um atributo nosso, assim como o CPF, o teu RG, o teu e-mail, de uma rede de postos de gasolina. E aí eu fui procurado por alguns jornais que me pediram o que fazer agora. Eu falei, gente, não é novidade para ninguém que vazou o dado de novo, né? Agora, você pode tomar alguns cuidados. Porque o problema do vazamento da chave Pix é, no máximo, alguém fazer um Pix para você. Não parece mal, né? Mas tem mais coisas por detrás disso. Junto àquela chave Pix, vazaram outras informações pessoais que o golpista pode utilizar para abrir uma conta digital no teu nome. Ele pode fazer uma ligação para o teu banco através de identificação positiva, convencer ao atendente do banco que ele é você, né? E com isso, ele pode fazer algum estrago nas suas contas, aí pedir um cartão de crédito adicional, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Monitorar a nossa conta corrente para ver se não aparecer um débito automático desconhecido. Às vezes um débito pequeno, né? R$9, você às vezes nem presta atenção, dependendo de quanto você tem de saldo, e acaba incorporando naqueles gastos do dia a dia. Tem que olhar com mais cautela e extrato,
fatura de cartão de crédito. É super importante olhar para ver se não está aparecendo nenhum débito diferente e monitorar se alguém não abriu uma conta no teu nome ou até mesmo contraiu um empréstimo. Já viram o site do governo? É de graça, o Registrato, né? Você pode entrar no Registrato. Como é que entra no Registrato? Vai lá no GovBR, cria um usuário e senha se você ainda não tenha. E aí, depois que criou esse usuário e senha, vai no site do Banco Central, lá do Registrato, e consulta. Lá você fica sabendo se tem conta aberta no seu nome, seja conta poupança, conta corrente, conta investimento, se alguém contraiu um empréstimo, né? Se você tem algum tipo de protesto no Cadim, por exemplo. Quais são suas chaves Pix? Aparece tudo lá. É super fácil de usar, rápido, e as pessoas vão ter que começar a ter o hábito de olhar ali para ver se não vão cair em algum tipo de golpe. E chave Pix é uma informação confidencial que você cadastrou. Então, esse é o CPF, o seu e-mail, o seu telefone, foi você que cadastrou. Então, ele é inclusive validado, sabe, quando você tem um vazamento desse. A gente teve há pouco tempo atrás o vazamento da base do SUS. Um atacante roubou a base do SUS e começou a vender na internet, né? Por uma fragilidade simples, né? Não era nada complexo que o cara acabou fazendo. Mas ele acabou tendo acesso à base toda do SUS que tem. E qual é o grande problema? O governo fez um trabalho gigantesco de centralizar todas as informações, né, da população exatamente na base do SUS, porque é onde tinha os dados pessoais, é onde tinha os dados médicos, todo esse tipo de coisa. E aí essa base vazou. O cara botou a venda na internet, ninguém chegou no preço que ele queria, porque ninguém acreditava que ele tinha conseguido ter uma base do SUS, que é uma base importante. Aí ele falou, tá bom, tal dia, numa sexta-feira, 10 horas da manhã, eu vou vazar uma amostragem de 5%. E aí ele vazou. E aí, antes, até no mesmo dia, né, a gente teve acesso a uma reportagem de uma jornalista que falou assim, vou testar ele e se for verdade eu vou fazer uma reportagem. Ela entrou em contato com esse atacante, né, e falou, olha, você pode, por favor, mandar as minhas informações que você tem? Se as informações forem verídicas, eu vou fazer uma reportagem falando que você vazou mesmo e que eu te forneci os meus dados e que você comprovou. Isso aconteceu. Então, no dia que o cara vazou 5%, todo mundo sabe que tem um atacante hoje que tem uma base do SUS que pode ser vendida. Então, assim, a gente não precisa fuçar muito na Deep Web para poder chegar nessas informações. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema. A gente não precisa procurar muito. A informação está lá, né? O cara oferece. O cara oferece. É um comércio, virou livre comércio, né? Nossos dados valem muito mais do que dólar, que ouro, que Bitcoin, né? Dados é muito interessante para quem vai manipular. Aliás, isso é tema de segurança da informação, né? O receptor da informação é que é a figura mais importante, o ator mais importante ali, porque ele vai utilizar esses dados. E o golpista adora isso, né? Não tenha dúvida que dá para se... A criatividade, principalmente do brasileiro, não tem fim, né? Muita gente vem estudar segurança de fora, aqui no Brasil, não é porque a gente é especialista em segurança mesmo, assim, falar nós somos a bolachinha recheada do pacote, mas é porque tem muita fraude aqui, né? O simples é o eficaz, né? E o golpista hoje, ele tem esse mindset, ele entende que existem maneiras simples, a maioria dos vazamentos que a gente vê, né, Klaus, são procedimentos simples que foram tomados, né? O modus operandi, os ataques, né? Muitas vezes são coisas muito simples que não se pensava em proteger, né? Muitas vezes por falta de um profissional de segurança ou por ter essa atenção toda com a área de segurança de uma empresa, entendendo que segurança não é custo, gente. Segurança é investimento. Investimento. Tem muita empresa que está mudando para investimento já. É verdade, é verdade. Ainda bem, né? Ainda bem que as empresas estão entendendo que isso não é mais custo e sim investimento. Questão de sobrevivência, né? Quem não pensar dessa maneira vai quebrar. E essa questão do dado é muito importante, né? Porque quando a gente chega para um executivo hoje de empresa e pergunta qual é a sua dor de cabeça, aí o cara fala que me criptografem os dados. Ele fala, não posso sofrer um ransom, Klaus, eu preciso de alguma forma. Aí eu falo, tá bom, vamos testar o seu backup, vamos olhar se o seu backup é seguro, se está em fita, se aonde que está. Mas não é esse o problema. O problema volta a ser o dado. A criptografia, o processo de ransom é a última milha do atacante. Tem um problema anterior a esse, que é a extração dos dados. Hoje a gente tem um número muito triste para o Brasil, que é da hora que você sofre o ataque até a hora que você descobre o ataque, a gente tem uma média de 205 dias no Brasil hoje. Então você imagina que um atacante invade a sua rede, lateraliza, escala privilégio, ganha os acessos que ele precisa e ele passa 200 dias lá dentro da sua rede extraindo dados.
E ele vai extraindo. Quando ele não tem mais interesse na empresa, o que ele faz? Pô, vou pegar um memezinho no final ali. Vou criptografar, pedir uns bitcoins e vai ser o meu final. Por quê? Porque ele sabe que às vezes ele tem processo de backup, que eu não vou conseguir destruir. Então, assim, quando a gente olha, né, num processo de ransomware, você vai ver que o ransomware é a última milha dele. Porque ele estava interessado nos dados, ele passou 200 dias ali. E o número de 205 dias pode ser pior porque muitas vezes não é a empresa que descobre que está sendo atacada. É o cara que não tem mais interesse e criptografa. E aí ele se revela. E aí ele se mostra falando, tá vendo? Estive aqui dentro e fiz assim. Aí você fala, pô, mas será que acontece? Pô, já teve uma rede de varejo há poucos meses atrás, teve 1.300 máquinas criptografadas. Fala que um atacante vai entrar para criptografar 1.300 máquinas. Tudo bem, o resgate que os caras pediram foi 1 bilhão de reais, que era praticamente o faturamento anual dessa empresa de varejo. No final dos contos, a gente sabe que eles pagaram 10 milhões de dólares para poder recuperar o ambiente deles. Mas foram 1.300 máquinas criptografadas. O cara não faz isso do dia para a noite, ele não entra para fazer isso. Entendeu? Então são coisas para a gente poder pensar. Né, que o dado continua sendo o mais importante e a gente precisa ter medidas que a gente consiga fazer. Na internet a gente consegue monitorar alguma coisa? Consegue, mas a gente precisa olhar muito para dentro de casa. E o segundo ponto que você falou que é extremamente importante é treinar as pessoas. Sabe? Voltar a mostrar para as pessoas a importância que tem assuntos relacionados à segurança. Né? É verdade. Eu fico assim abismado, né? Quando vocês falam em números e eu vejo assim, isso é uma coisa notória hoje, né? Isso é uma coisa clara, até para gente que não atua diretamente na área, percebe a possibilidade de, né? E ainda as empresas continuam a serem atacadas, continuam a ser frágeis, né? O que pega aí? É dinheiro isso? É orçamento? É falta de visão? É falta do que das empresas, principalmente das empresas, né? Que essa questão desse resgate recentemente. A quantidade de ataques que a gente já ouviu falar, a quantidade de sequestros de dados que a gente já ouviu falar, as empresas não estão preocupadas? Uma coisa sou eu, né? Pessoa física, tenho celular, já cansei de ouvir dicas do professor Marcelo para me precaver aqui. A maioria delas eu fiz. Ontem talvez tenha feito uma bobagem, coloquei o Samsung Pay aqui, depois me arrependi e desinstalei. Mas, né, porque ele pede um cartão e tal, mas até aí eu falei, não sei. Depois até eu vou conversar com o professor Marcelo se hoje a gente pode fazer isso. Então, mas a gente é pessoa física, a gente tem, de repente tem menos recursos, tem menos entendimento. Agora, as empresas ainda caírem nesses ataques, o que é isso? Vocês estão fortemente na área. O que leva ainda as empresas a serem atacadas desse jeito e ainda, né, essa fragilidade absurda? É grana? Veja, nós temos hoje a garantia, né, de uma extração de informação dentro de uma empresa, como o Klaus colocou para a gente, dizendo que o hacker ele vai ali, ele invade a empresa, ele puxa todas as informações que interessam, quando ele cansa, ele vai lá e pratica a cyberextorsão, né? Que olha, eu estou com seus dados aqui, se você não me pagar, eu vou colocar isso na internet, ou vou criptografar tudo, que é o ransomware, né? E só vou te entregar a chave, né, a senha para decriptografar, mediante ao pagamento em espécie. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba abraçando o hacker, né? Ela acaba ajudando o hacker justamente por essa situação de que, se for comprovado que se vazou um dado de dentro da sua empresa, dado de pessoa física, seja ele de cliente, fornecedor ou até mesmo de um colaborador, por uma negligência da sua infraestrutura, né, o que vai acontecer? Você pode ser multado, né, a ANPD, que é o órgão regulador, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode te multar em até 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais, mas ela pode te multar e isso vai gerar um estrago grande financeiro, né? Além da imagem da sua empresa manchada, né, que é a reputação, né, gente? Perfeito. Nós estamos falando também de dinheiro, né? Uma multa pesada até para a instituição financeira. Então isso é praticamente um cartão verde, ali, um passe livre para o hacker praticar essa forma de extorsão, né? A lei é boa? Claro que ela é boa. Ela veio para regulamentar? Sim, é importante a gente ter algo, porque senão fica esses vazamentos aí banalizados e parece que ninguém está fazendo nada. E tem um problema das pessoas, né? Que eu acho que é talvez o mais sensível, né? Porque às vezes a empresa ela não fez o que devia fazer, não treinou as pessoas. Mas saiu um indicador agora, poucos dias atrás, que era um número da Google e da Apple.
e que eles mostraram de que quando uma pessoa perde o celular, troca o celular, tem o celular roubado, alguma coisa assim, 60% das pessoas não trocam a senha. Então você tem um celular roubado, você vai numa loja, compra um outro celular, quando você volta e habilita o celular, é a mesma senha. Ou seja, o atacante continua tendo um shadow daquilo que você tem dentro, né? Então, assim, a própria preocupação de você não fazer o mínimo, que é tipo substituir uma senha. É claro, tem a experiência do usuário, é difícil, né? A gente que trabalha com segurança vê. Qualquer mudança que você faça ali para poder incrementar um novo duplo fator de autenticação, seja com biometria, alguma coisa, traz uma insatisfação do usuário porque é mais uma coisa que ele tem que fazer. É verdade. Né? Mas eu acho que ainda tem um grande problema das pessoas não entenderem a importância que tem e não tratarem o dado da forma correta e para manter ele de forma segura. As empresas têm a preocupação, sim, claro. Eu tenho empresa também, eu tenho preocupação em manter a segurança da minha empresa. O problema é que não é só investimento. É isso, né? Nós estamos falando de governança, nós estamos falando de educação dos profissionais. Olha, que empresa que não tem sempre alguém que fala assim, para a gente resolver esse problema aqui pontual, vamos criar um grupo no WhatsApp e aí a gente troca umas informações para resolver esse problema. Muitas dessas informações elas podem ser valiosas na mão de um golpista. E aí o que acontece? Uma daquelas pessoas, um daqueles colaboradores sai do trabalho, para no ponto de ônibus, tem o celular roubado, desbloqueado. E aí? Tá com acesso a toda aquela conversa de WhatsApp, que era para ser um negócio restrito, muitas vezes com informações ali sigilosas do teu cliente. Então, olha só o estrago que se faz por uma falta de preparo dos colaboradores. E, gente, isso é uma prática comum, não é só em pequena empresa, não. Eu já vi isso em multinacional, né? E, assim, muitas vezes tem lá na política que não se pode fazer isso. Você tem que usar o celular corporativo, você não pode usar o celular pessoal. Mas o problema é quem está fiscalizando e quem está relembrando. Empresa é ecossistema, né? Ele fica mudando de tempos em tempos. Você tem o turnover lá de funcionários e tal. Quem é que está treinando isso normalmente, né? As pessoas têm uma mania de achar... você vê, a própria ISO, né? A gente falou uma coisa antiga, a ISO de 2005, né? A ISO 27001, 27002 é de 2005, mas que ela seria super atual se a gente estivesse seguindo pelo menos o mínimo que se fala ali, né? Ficar fazendo algo só para falar que tem, né, processo, só para falar que eu tenho processo, não adianta nada se ninguém está fiscalizando se isso está sendo seguido. Né? Porque a área não dá problema quando você fala assim, eu tenho uma empresa que está seguindo os processos, até que alguém audita, né? E quando você audita que você descobre que tem processo ali que não está sendo seguido. Eu acho que essa é a grande preocupação. Não é que a empresa não se preocupa com segurança, ela tem medo sim de ter uma informação vazada, ela tem medo de ter que pagar uma multa, até de fechar a empresa por não ter condição de se manter, mas não está tendo os cuidados necessários, né, de monitorar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Eu acho que esse é o grande ponto. No caso até da pessoa física de trocar celular, eu posso até entender que talvez seja uma falta de conhecimento, e nós que somos na área da educação temos como missão sempre propagar o conhecimento, divulgar o conhecimento, né? Agora, no caso da empresa, que tem profissionais qualificados, contrata profissionais para isso, eu ainda fico assim receoso, por que ainda não tem todos esses cuidados? Reinaldo, acho que eu te Não, imagina. Na verdade, eu queria jogar um assunto aqui. Recentemente eu vi que vou até usar o termo que vocês usaram, um atacante, né? Ele invadiu o site, a página de um clube de futebol da Alemanha e apontou as falhas de segurança daquele time, né? Do site. E aí o clube mandou para cá, ele é brasileiro, do Ceará, mandou para ele uma camiseta autografada por todos os jogadores agradecendo isso, né? O que eu queria, né, pôr aqui desse assunto? Existem atacantes que são do bem e atacantes que são do mal? Ou todos fazem infrações e isso não deixa de ser uma infração? Eu costumo chamar de atacante porque tem esse problema de semântica. Quando a gente olha lá, a gente vê que tem o hacker e o cracker. E o hacker é o cara que é o ethical hacker. É o cara que descobre a vulnerabilidade, é o cara do bem. O cracker é o cara que causa dano. Só que se incorporou hacker para tudo.
e o hacker virou o cara do mal. É até bom a gente Né? esclarecer É, isso, né? Porque então, essa é assim, a diferença, né? É por isso que eu Mas não o povo eu sabia genérico. disso. Uma vez eu estava numa apresentação no ITA, aqui no interior, e assim, no auditório, 600 pessoas, e eu usei o termo hacker e o cara falou, você está usando o termo errado. Aí de lá para cá eu mudei para atacante para não ter problema. Então, o cara que causa o dano é o atacante, o resto é a equipe. Tem termos, né? A gente tem times de ataque e times de defesa. Então, a gente tem hoje Red Team, Blue Team. O pessoal falava também dos chapéus antigamente. Tinha o Black Hat, tinha o White Hat. Tinha o Grey Hat, que era o cara que fazia o meio, as duas coisas. Então tem. Hoje a gente consegue identificar. Claro que no mercado, né, corporativo, nesse que a gente trabalha nas consultorias, a gente tem ethical hackers ali dentro, né, que ajudam exatamente a fazer essa descoberta da vulnerabilidade do risco que você tem para poder fazer o combate ao cracker ali. Mas tem essa diferença Legal, do termo. Bom saber. Eu cansei um pouco de falar do hacker e cracker, justamente a própria mídia, né? Puxa esse termo hacker como sendo Tudo do é mal. hacker. E muitas vezes em aula eu falo, viu, Klaus? Eu falo, é o hacker do bem e o hacker do mal. O hacker do bem é o hacker ético. A linha que separa o bem e o mal, ela é muito tênue. Mas ele só faz isso por prazer, para descobrir vulnerabilidades mesmo? Por uma questão de ego, talvez? Por falar que conseguiu invadir? Existem diversas motivações que um atacante pode ter. E o atacante do bem e do mal. Né? Sim. O do mal, talvez, monetário. Ele quer Não, na verdade, Tem um às vezes... hacktivista, né? Tem o hacktivismo hoje em dia, né? Que são empresas formadas exatamente para fazer isso. Tem uma boa diminuída, porque... Empresas formadas. E empresas formadas, não? A gente conversa Olha com o só. pessoal, o que o pessoal fala? Você chega de manhã cedo, bate o cartão, pega ali a sua prancheta e o que você tem que fazer hoje? Tirar esse site do ar. E aí, Caramba. até quando que vai esse projeto? Até o dia 30. Então, legal. É um projeto que o cara tem para fazer é tirar o site do ar. Entendeu? Ou porque é uma data específica, alguma coisa assim. Não, tem isso. Por que eu falei que deu uma diminuída? Porque talvez o país que tem mais hacktivismo no mundo é a Ucrânia. Hoje eles não estão conseguindo trabalhar, né? Porque eles estão precisando se defender. Mas a gente via muito isso, sabe? Se você olha num fluxo de ataques que tem, as empresas de XDR ou de antivírus hoje em dia, elas publicam isso. Que horas que começa um ataque no lugar e vai para onde ele é atacado, né? A gente sabe que Estados Unidos e China tem muito tráfego desse tipo de ataque hoje. Mas quando você olha, você vai ver que às 8 horas da manhã do leste europeu começa ali uma batelada de ataques que 5 horas da tarde cessam. Então não é o cara que fica o dia inteiro ali, ele tem um trabalho para poder fazer. Então tem essa questão do hacktivismo hoje, que acaba sendo bastante forte, mas acho que tem os hackers do bem, não. Mas aí voltando só às motivações, a gente tem outras, né? Tem ideologia, aqueles problemas que nós tivemos do Charlie Hebdo junto com o Estado Islâmico, foi ataque hacker que acabou acontecendo. E os caras foram às vias de fato, invadiram e acabaram matando as pessoas. Mas é um motivador que tinha. Então a filosofia que eles tinham, religiosa, não era compatível. Então tiveram problemas hackers assim. Normalmente, o atacante que se torna ethical hacker depois, ele começa por interesse, por descoberta, por conhecimento. Né? Eu fiz projetos ali em 2000, eu fiz muito projeto de teste de invasão. Eu comecei assim, tinha curiosidade para poder saber como é que era invadir um sistema, como é que era deixar uma evidência, como é que era fazer essa parte. E depois você acaba ingressando numa companhia, né, e acaba fazendo isso. Mas, por exemplo, no Brasil hoje a gente tem talvez um dos maiores grupos de crackers, né, de atacantes que a gente tem, que é o próprio Anonymous. Né, um grupo extremamente bem estruturado e organizado e trata de uma causa nobre. Fazem ataque, tiram o site do ar, atacaram, né, bastante a Rússia, principalmente na primeira semana ali, mas era exatamente... Eles têm muito conhecimento hoje, né, e tem as patentes. Então você também sobe dentro da comunidade se você consegue efetivar tipos de projeto, tipos de ataque. Agora, E é uma comunidade. hackear dentro da lei só com autorização prévia. Qualquer coisa diferente disso tá errado. Mesmo que a intenção seja boa. Tem todo um processo, né, para a gente poder fazer os projetos, inclusive. Tipo, o contrato que é feito como empresa para que você possa atacar ela é muito diferente de um contrato de consultoria normal. Existem preocupações de você avisar o cliente contratante que tipo de teste você está fazendo. Porque se você tem uma estabilidade dentro da sua rede, ele sabe qual é o tipo de teste que você está realizando. Então hoje ele acaba sendo muito monitorado. Mesmo fazendo esse tipo de trabalho de descobertas, eles são bastante monitorados. Não tinha conhecimento desses Pois pontos é. tão, Não, tão a fundo. e essa questão de ser profissão, né? Chega tal hora e sai tal hora e tem isso como método, como projeto, Os caras se organizam. é uma coisa interessantíssima, né? E no Brasil, como é que estão os investimentos para essa área? Como é que está a empregabilidade, né? Eu sinto que há uma falta muito grande de profissional nessa área, qualificado, com conhecimento para identificar ataque, mitigar ataque, ou buscar novas ferramentas de defesa, ou simulação.
Como é que está esse mercado, né? E posso colocar mais uma? Claro. E paga bem? Pois é. É bom, a gente tem que saber, né? Se é o mercado, porque o pessoal quer saber isso, né? Olha, eu posso dizer que tá difícil de achar profissional. Parece que as universidades elas não vencem essa demanda, né? A preparação do profissional é colocar no mercado, porque também nós estamos falando que não é só uma questão acadêmica, a gente precisa de prática, né? Esse conjunto, né, de achar um profissional completo é muito difícil. Muitas vezes a gente opta, eu sou empresário, eu opto em formar muita gente dentro da instituição justamente para eu conseguir atender as demandas. Se paga bem? Olha, hoje eu vivo disso, né? Eu posso dizer que a minha empresa, em termos práticos, eu montei uma pequena consultoria, né, uma empresa familiar, onde eu tinha 30 metros quadrados antes da pandemia, hoje eu tenho 500 metros quadrados. Né? Não estou rico ainda, mas estou tentando, né? A gente está trabalhando para isso. Batalhando para se manter e tentando expandir. Sim. Hoje eu vivo de segurança. Né? Eu abandonei a área de desenvolvimento e fui cuidar da área de cybersecurity, a parte de forense, principalmente, né? Que é um grande nicho de mercado, juntamente com a resposta a incidente, ou seja, a prevenção, o pós-mortem, né? E está acontecendo nesse momento. O que eu faço? Desligo da tomada? Né? Muitas vezes não dá, né? O prejuízo é muito grande. Então, esse tipo de estrutura profissional, ela necessita de pessoas com muitos conhecimentos. Nós estamos falando da pessoa que conhece de sistema operacional, que conhece de servidor, que conhece de rede, que conhece de programação. Né? É a junção. A pessoa pensa que a pessoa de segurança ela não precisa conhecer de nada disso. Né? Não, como que eu aprendo segurança? Eu falo, você conhece sistema operacional? Você já estudou arquitetura de sistema? Os caras falam, não, mas eu quero trabalhar com segurança. Eu falo, mas é isso, gente. Primeiro você tem que entender aonde são os pontos de vulnerabilidade para entender qual é o modus operandi, né? Qual que é a forma de pensar desse atacante, né? Desse hacker do mal. E você vive de atacante, né? Então, ou seja, você tem cada vez mais cevar os atacantes para ter trabalho, né? Brincando aqui do lado. Eu falo que assim, a ideia da gente ter profissionais dentro do mercado, né? Buscar profissionais no mercado é uma coisa que está cada vez mais difícil. Então, quando eu trago uma pessoa para a minha empresa, eu formo essa pessoa de tal maneira que eu consiga atender essas demandas. Né? Muitas vezes, não é só a parte acadêmica que se faz necessário para resolver, para eu ter um profissional completo. Eu preciso, então, ter alguém com conhecimentos acadêmicos ao mesmo tempo com prática. Né? Essa prática é uma coisa complicada no mercado. Né? Porque assim, nós estamos falando de... como é que eu coloco no currículo? Se você já invadiu alguma empresa, não dá, né, Klaus? Fica difícil, né? E às vezes o cara tem certificação, mas não tem a prática. E aí depois quando ele vai fazer... Mas pergunta interessante, né? Quando a gente olha para o mercado, tem aí um indicador que mostra que o Brasil é o terceiro país com maior carência de profissionais de cibersegurança. A gente tem 440 mil vagas abertas hoje para cibersegurança. 440 mil vagas. Então, quer dizer, é um mercado super quente. Claro que a gente tem ausência de profissionais, então os salários são melhores. Porque a gente tem uma necessidade de ter profissionais formados. A gente sofreu muito com a LGPD. Muitos profissionais bons que estavam prontos para poder ser CISOs de empresa, né? Eles acabaram migrando para poder ser um DPO. Né? O DPO é o encarregado que trata da parte de privacidade. Por quê? Porque na parte de privacidade precisava ter um conhecimento multidisciplinar. Ele precisava conseguir conduzir uma auditoria se viesse a NPD, ele precisa conseguir implementar um programa de privacidade, ele precisa conseguir responder perguntas, ele vai liderar um comitê de crises, né, na hora que eu tiver um vazamento de informação. Então não é um profissional que você forma em 5, 10 anos. São profissionais mais cascudos, que estão ali no mercado mais tempo, para poder. Porque é uma posição importante. Muitas vezes nas empresas hoje você tem posições de diretor que acabam exercendo ali o cargo. Então acho que tem um espaço muito grande para a gente crescer. Né? A gente sofreu um pouco com isso. A gente tem, talvez, mercados concorrentes de tecnologia, como toda essa parte de gaming e de jogos, desenvolvimento de jogos, profissionais que antes acabavam indo para a área de segurança. Porque quando a gente fala de atacante,
Muita coisa ali é script que o cara desenvolve. Então eu preciso de programadores bons, hábeis, para poder programar em Python, em C, em outras linguagens, que é o cara que vai construir o script com aquela credencial que pegou para tentar dar um bypass, entendeu? E esses profissionais eles acabaram indo para outras áreas. Então, a gente também entende. A KPMG hoje tem 120 profissionais de cyber, exclusivos, só de cyber. E a gente, quando eu perco profissional, eu perco para cliente. Promovi o cara para sênior, legal. Aí vem o meu cliente e paga o dobro. Por quê? Porque lá no cliente não é mais custo, já virou investimento. Então o cara tem uma bala maior para poder levar as pessoas. E por isso a gente se preocupa muito com a formação. Então, assim, eu tenho ali 20 trainees que acabam entrando todos os anos e a gente coloca ele nos projetos, vai começando e ele vai ganhando canja até a hora que ele começa a andar sozinho. Mas tem todo um treinamento e investimento para fazer. É interessante, você que falou sobre as qualificações, né, no currículo. Ter feito ataque nível 1, ter feito ataque nível 2, né? Olha como a gente chega em qualificação de profissional, né? Mas eu acho que essa questão do treinamento, eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Essa formação. Nós, academia, também temos essa preocupação, enxergamos essa necessidade, estamos atuando nessa linha, né, de formação. Mas eu acho que essa prática, essa pegada mesmo de identificar possíveis ataques onde ninguém está vendo, eu acho que esse é o grande diferencial, né? E a gente está aqui também para propiciar, como academia, uma formação boa nesse sentido. Mas é interessante isso, viver empresas preocupadas, né, em mitigar, em identificar possíveis ataques. E tem alguns casos sui generis, assim, que muito estranhos que vocês tenham participado e que seja diferenciais, assim, do dia a dia de vocês? Muitos, né? Tem muitos. uma lista aqui de coisas. Obviamente, né? Tem que preservar a identidade dos Claro, clientes e tal. né? Mas já aconteceram várias coisas assim inusitadas. Como, por exemplo, eu fui contratado uma vez para investigar um incidente de segurança pelo CEO de uma empresa. E justamente a gente descobriu que quem causou a motivação dessa invasão, vamos dizer assim, foi promovida pelo próprio CEO. Ele queria acionar o seguro. Hoje em dia tem seguro cibernético, né? Ele queria acionar o seguro. E com isso ele tentou nos contratar para gerar um relatório para mostrar que ele realmente foi invadido. Só que ele não imaginava que a gente ia conseguir achar a autoria disso, né? Eu costumo dizer que não existe crime perfeito, porque quando o crime é perfeito a gente nem sabe que houve crime, né? Agora, o princípio da forense, da investigação forense, é que, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Edmundo Locarno no século XIX, né? Que tinha um laboratório em Lyon, na França, e dizia que todo contato deixa uma marca, né? Deixa um rastro ali. Então, se ficar alguma evidência, se deixar algum resquício de informação, a gente vai recuperar. E se a gente recuperar, a gente vai ter provas para gerar autoria e materialidade. É o sonho de todo perito, né? Sabe, lembra do detetive? Aquele joguinho que a gente brincava? Coronel Mostarda, com o candelabro, na biblioteca, no salão de jogos. Então, esse é o sonho do perito. Mas, às vezes, dizer que foi inconclusivo também é perícia. Muitas vezes agora, o cara fala assim... Agora você me deixou curioso. Isso é uma devolutiva para esse CEO aí. Como é que foi esse feedback a ele, hein? Então, ele propiciou para poder resgatar o seguro. É a mesma coisa, sei lá, você mesmo bateu o carro para poder acionar o seguro, para dar perda total e ter outro carro. Se tratava de uma empresa que tinha diretores, né? A gente envolveu as outras pessoas, geramos um relatório e falou, olha, eu tenho provas de que a sua empresa foi invadida e você contratou a pessoa para fazer essa invasão. Você deixou... você quer continuar com isso, né? Porque se você levar isso... olha, eu tenho um compromisso com a verdade acima de tudo, até porque eu posso sofrer algum tipo de penalização, claro, se isso for a justiça. Eu não posso fabricar a prova, eu não posso dizer que não foi se tem lá a informação. Se eu for arrolado como testemunha para um juízo me questionando aquela informação, porque muitas vezes o juiz vai falar assim, bom, ok, você está dizendo que foi, o outro está dizendo que não foi, eu vou nomear um perito, que são os olhos, a longa mano do juiz, né, como eles usam no termo jurídico, né, que vai lá checar se o que eu estou falando é verdade ou se o que o Klaus está falando é verdade, que são os peritos das partes, vamos dizer assim. E ele vai vai desempatar isso, né? Agora, se eu estiver fabricando uma prova e o perito for lá e não encontrar,
né? Existe uma norma ISO, a 27037, que diz que eu tenho que garantir a reprodutividade da geração de uma prova digital, né? Então, se eu encontrei a prova, o Klaus também tem que achar, os senhores também têm que encontrar isso, se seguir a mesma metodologia, porque é um trabalho científico. Sim. Perícia forense é um trabalho científico acima de tudo. Você tem que seguir metodologia. Se não encontrar lá, tem alguma coisa errada, né? Ou não usou as técnicas que eu utilizei, ou alguém está mentindo. E isso pode gerar problema. Então, assim, olha, tá aqui, eu encontrei informação. Se é um perito aqui, vai encontrar também. Né? Então, eu acho que esse seria um dos casos mais inusitados que eu já tive. Já tive outros aí, mas esse que eu me lembro assim, é um caso que mais chamou a atenção da gente, porque eu não esperava isso. É que, Marcelo, do jeito que você fala assim, quando você acha outro período tem que achar, parece um tanto quanto óbvio, né? O achar. E nem, não necessariamente, né? Às vezes, lembra que é o seguinte, nem sempre eu vou encontrar algo que lhe condene, porque você pode ser inocente, né? Tem essa. Sim. Então, o não encontrar uma prova também é perícia. Também é um relatório entregue dizendo, olha, eu fiz o meu papel. Muita gente fala assim, então, se você gerar resultado, eu te pago. Eu falei, não é assim que funciona. É um trabalho técnico. É um trabalho que eu gasto horas para realizar. Eu posso encontrar resultados positivos ou não. Nós temos uma divisão dentro da perícia forense, que é o conceito de entrevista forense. Nós já, por exemplo, analisamos computadores, smartphones de colaboradores da empresa, não encontrar nenhum indício ou evidência de que aquela pessoa tinha cometido a fraude. E numa entrevista forense, né, que é uma entrevista realizada com técnicas de tentar realmente trazer luz aos fatos, né, e a pessoa confessar. Né? Caramba. E falar, não, fui eu que fiz. Quer dizer, eu tenho uma evidência, eu tenho um réu confesso ali dizendo que fez, mas eu não tenho evidência de que ele fez isso naquele computador, mas o testemunho dele vale como prova. E o contrário também já aconteceu, de ficar com uma pessoa realizando entrevista forense por horas, a pessoa jurar de pé junto que não foi, e a gente encontrar a prova técnica de que foi sim. Né? É um trabalho de enxugar gelo, Klaus? Não, acho que as empresas têm mudado muito. Tem. Um dos grandes, assim, eu tenho feito muitos projetos hoje em dia de definição de estratégia de cibersegurança. Sabe? Legal. Então as empresas têm hoje uma preocupação de montar uma estrutura de segurança da informação. Definição de estratégia. Quando a gente, que assim, tem um conceito também, né, quando a gente fala de novo, riscos, segurança, a gente olha controles internos. Né? Então, quando a gente vê, existe um conceito de 3 linhas de defesa de controles internos hoje. Onde a primeira linha de defesa é bem operacional, é onde está a TI, é onde estão os testes de invasão, onde está essa questão muito da rede, né, proteção da rede, microsegmentação. Existe a segunda linha de defesa, que é onde está a segurança da informação, a governança dela, né? É onde está hoje a área de privacidade com o DPO, é onde tem controles internos, é onde tem compliance, tudo isso está ali na segunda linha. E a terceira linha é a auditoria interna, que é o que monitora tudo isso. Então, eu tenho percebido que muitas empresas hoje estão preocupadas com colocar segurança da informação da forma correta para dentro de casa. Também pela mudança de que a gente tem cada vez mais investimento, né? A gente tem visto essa mudança hoje do mercado. E eu acho que quando se tem essa preocupação, isso inclusive facilita o trabalho de quem faz a investigação. Você fala, pô, mas espera aí, esse trabalho não é para garantir o 100% seguro, né? Como eu disse, 100% seguro não existe nada. Até porque você pode ter todas as proteções possíveis, um funcionário que está dentro da sua empresa, ele tira um celular, tira uma foto da tela e a informação não vaza do mesmo jeito. Ele manda aí pela rede social, Sim. a informação vazou. A diferença é, na hora que isso for apurado, vai se demonstrar que a informação vazou porque a empresa negligenciou a segurança ou porque nós tivemos realmente um colaborador mal intencionado. Isso vai atenuar qualquer tipo de sanção que essa empresa pode sofrer, né? Livrar de uma multa, porque, olha, eu tomei todos os cuidados, eu tive realmente uma pessoa que precisa ser acionada, inclusive criminalmente, né? Porque ela que está roubando a informação, é bem diferente esse cenário. Então, eu concordo com o Klaus, eu vejo que as empresas cada vez mais começam a ter maturidade em procurar mesmo a geração de, não só de proteção com appliances, com processos, mas também com a preocupação de doutrinar os seus colaboradores, né, através de treinamento, até mesmo de fazer simulações de ataques. Né? Por exemplo, você recebe um e-mail da empresa dizendo que você ganhou um jantar por conta do departamento pela participação nos lucros da empresa. Né?
E aí tem um link só para você preencher lá um formulário. E você acredita, não existe nenhum comunicado, teu chefe não falou nada sobre isso, mas você recebeu um e-mail, tem o logo da tua empresa, você vai lá e clica. Né? Muitas vezes, isso pode ser até um teste da empresa para saber, né, se você realmente lembra daquelas pequenas dicas, né? Eu, por exemplo, falo, esquece esse negócio de link, gente. Para de clicar em link. Deveríamos fazer uma campanha, olha, nas empresas, universidades. Gente, vamos começar a criar sistema que a interação não seja através de um clique, de um link. Porque como que eu vou ensinar para alguém, como é que eu ensino para o meu pai, Klaus, que esse link pode ser malicioso ou não? Eu ensino da seguinte maneira, na dúvida, não clica. É melhor assim. Né? Minha mãe tira a foto do computador e manda para mim. Posso abrir esse e-mail? Aí a resposta é: você conhece a pessoa que te mandou o e-mail? Não. Então não pode abrir o e-mail, apaga direto. Isso eu acho fantástico, né? Esse ponto de vista corporativo. E no âmbito pessoal, onde nós somos responsáveis pela nossa segurança, né? Que aí realmente cai em alguns casos onde, infelizmente, a gente pode tropeçar, clicar, né? A gente tem aí clonagem de aplicativo, que a gente recebe mensagens de pessoas pedindo dinheiro, dados que vazam, falta de privacidade que a gente sente de empresas terem nossos dados e o risco disso vazar. O que vocês abordariam aí para a gente se precaver com relação à pessoa física, né? Com as empresas a gente, né, vocês abordaram aí de forma maravilhosa, mas e pessoa física, nós, que somos leigos e muito mais vulneráveis do que qualquer empresa, né? Dura separar o que é pessoa física hoje e jurídica em tempos de pós-pandemia, mas que o home office prevalece, né? Porque muita gente acha o seguinte, eu estou na minha casa trabalhando, eu estou com um computador e eu preciso acessar a empresa. Eu me conecto na tal da VPN, que forma um canal seguro entre a minha casa e a minha empresa, e naquele momento eu estou trabalhando, eu tomo os devidos cuidados. Quando eu desconecto da VPN, eu posso ir ali, brincar num joguinho, acessar qualquer outro site que não vai ter problema nenhum para a minha empresa. Isso é um ledo engano, né? Porque o equipamento que você está utilizando muitas vezes é o mesmo. Ou não, ou você, por exemplo, tem todos os cuidados com aquele equipamento, é um equipamento corporativo, eu só uso ele para trabalho, conecto em VPN, estou super seguro, mas ele está compartilhando o mesmo Wi-Fi da tua casa. Teu filho está no quarto do lado com o computador, o videogame, o celular, conectado muitas vezes em um site malicioso que pode baixar algum artefato e fazer o que a gente chama na área de segurança de movimentação lateral, né? Lembra que um Wi-Fi é uma rede, né? Uma rede sem fio, ou seja, todas as máquinas internamente na sua casa, não importa que dispositivo, ela ganha um IP interno, né? E através deste número de IP interno, possível se movimentar de um lado para o outro se existir algum tipo de vulnerabilidade, e normalmente tem, né, que permita com que esse atacante ande em todos os dispositivos dentro da sua casa. Então, essa conscientização de que a gente falava em 1995, 96, quando veio a internet aqui no Brasil, a gente falava, eu vou me conectar à internet, né? Como se fosse algo que eu me conecto, eu faço, e a hora que eu não quero mais, eu parei, eu já não estou mais na internet. É uma via de duas mãos, né? Você está se expondo, né? É como abrir a janela do seu carro, né? Você vai sentir o lado de fora. Aquilo que a gente vê no filme dos caras invadindo a babá eletrônica e olhando a sua casa, pode acontecer. Pode acontecer, não acontece. Acontece. Se você for fazer uma reunião na Apple, numa reunião que é uma sala confidencial, onde você vai tratar de assuntos estratégicos, sabe aquelas geladeiras antigonas que tinham, que abriam na mão assim ainda? Sim. Tem uma geladeira dessa desligada ali no canto. Todo mundo, quando entra fazer reunião estratégica, tem que desligar o celular, botar dentro da geladeira e fechar. Porque ela vai criar uma cápsula ali que nem desligado o celular consegue capturar nada. Eu acho que talvez o grande problema ainda seja a maturidade do cidadão. E aí eu falo cidadão porque a gente vê maturidades diferentes de país para país. Esse teste, né, que você pode fazer nas empresas, né, ou esse tipo de ataque chama phishing. Quando você tem um link malicioso que ele faz com que a pessoa interaja com o atacante. E muitas vezes compartilha informação. Quando a gente vai olhar estatisticamente, você vai ver que o Japão tem um indicador que somente 1% das pessoas que recebem um phishing interagem com o atacante. No Brasil são 17%. Então você tem quase 1 para cada 5 pessoas interage ainda. Então ela ainda conversa. Então assim,
O que as empresas estão fazendo hoje é criar a tal da VPN para te trazer para uma segurança dentro da corporação. Ter computadores hoje que você não tem mais acesso privilegiados. Então, hoje, por exemplo, tem uma tecnologia que chama cofre de senha. O que esse cofre de senha faz? Ele permite que a empresa não tenha mais usuários privilegiados. Todos os usuários são usuários básicos, que não conseguem causar dano, não conseguem rodar um script, não conseguem rodar um executável. Se você precisa fazer uma atividade administrativa que você precisa daquele privilégio, a empresa te concede durante um período com o seu usuário sendo auditado, um período que você vai se tornar administrador para aquela situação, você executa a atividade e no final da atividade você revoga os seus acessos e você volta a ser um usuário comum. Né? Hoje o cofre de senha, inclusive, permite que você filme a sessão. Então, se você tem um administrador dentro do seu ambiente que precisa fazer essa atividade administrativa, ele pode ser filmado. Então, você pode saber que hora que ele fez qual tipo de ação. Então, assim, eu acho que as empresas têm ferramentas e têm artefatos hoje para poder trazer isso ali para dentro. Mas, cada vez mais, a gente precisa levar a cultura de que as pessoas precisam levar isso para casa. Né? A gente desenvolve muito, por exemplo, programa de capacitação e conscientização para funcionários e terceiros. Da primeira vez que a gente tem uma interação pessoal, vai fazer uma palestra no auditório, no final ele recebe uma cartilha para levar para casa. Então, o conteúdo que a gente passou tendo uma cartilha para ele levar para casa, para ele explicar para o filho dele, que o filho dele, quando ele entra num site, que pode ser um site malicioso, ele está fazendo exposição de todas as pessoas que estão ali dentro da mesma infraestrutura que você... Na hora que ali na cartilha está explicando para a esposa dele que é perigoso ficar fazendo check-in em vários lugares, porque você consegue fazer um perfilamento daquela pessoa e aí através de uma informação que você tem, você consegue extrair e roubar outras informações. Então, eu acho que talvez o grande ponto seja esse. Eu tenho muita expectativa com a questão da LGPD agora. Eu acho que essa questão está mudando. Eu acho que cada vez as pessoas elas estão diminuindo essa necessidade de compartilhar seus dados pessoais. Você falou de casos engraçados, eu lembrei de um monte, né? A grande parte deles foi isso aí. Mas eu tive um caso no mês passado onde um cliente chegou, ligou e falou: eu tenho uma rede de farmácias, 15 farmácias aqui no interior de São Paulo, e eu estou perdendo cliente para uma tal de LGPD. Eu falei, mas está perdendo cliente para LGPD? Tá bom, vamos sentar e conversar. Aí ele falou, entrou um cliente, ia fazer uma compra de R$150. Aí eu falei, o senhor quer nota fiscal eletrônica? Sim. Então você pode me dar meu CPF? Não vou te dar meu CPF, o cliente falou. Falou, mas eu preciso para poder preencher aqui. Não, porque na outra farmácia que eu vou, eu digito o meu CPF, aparece um monte de estrelinha aqui em cima e o operador do caixa não sabe qual é o meu número de CPF. Ou seja, essa pessoa já entendeu que aquilo é um dado pessoal. Só que você tem o outro lado que não se adaptou ainda. Então, quer dizer, existe uma pressão do mercado para que as empresas se adequem, tanto a LGPD como a outros normativos ou boas práticas que a gente vê. Então, o mercado tem pressionado bastante para isso acontecer. A gente vê empresas que não contratam empresas que não têm um plano diretor de segurança da informação, que não têm cargos nomeados, que não têm uma estrutura. Então, acho que também tem essa mudança. Mas isso foi um caso muito engraçado. O cara fala que eu estou perdendo para uma lei que eu não tenho a mínima ideia do que é a lei. O que eu sei é que o cliente não quer mais nota fiscal eletrônica. Depois que ele entendeu que não era nota fiscal eletrônica, claro, né? Era que ele tinha que falar em alto e bom tom o CPF dele, e essa já é uma informação que o munícipe entendeu que é uma informação que ele não deveria compartilhar. Né? Perfeito. Olha, eu tenho algumas dicas de ouro, principalmente para a pessoa física, né? Aquele lá que está em casa, o pai, a mãe, o vovô e a vovó. O que a gente deve ensinar para a nossa família, né? O que deve ser feito para tentar se proteger um pouco de todo esse tipo de ataque que vem acontecendo. Primeira coisa, senha, gente. Vamos tomar cuidado para não ficar criando senhas básicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABCDE, a data de aniversário, a data seja do seu filho, da sua esposa, aniversário de casamento. Não, isso né? ninguém lembra. A data de casamento ninguém é bom, lembra. mas é bom porque daí a gente não vai esquecer nunca. É verdade, mas ninguém lembra disso. A gente tem esse hábito. Você sabe que o golpista hoje, ele vai na sua rede social, ele descobre a sua data de nascimento. Sim. Você fala, olha, eu nunca escrevi qual que é a data de aniversário de casamento minha na rede social. Mas você tira uma foto falando assim, parabéns, amor, por mais um ano. Pronto, no acabou. dia de hoje. O que vai acontecer? Ele vai associar. Gente, do outro lado, a pessoa não é boba. Ela usa a mente, e ela tá usando a mente pro mal, né? Uma mente criminosa. Ela vai usar esses artefatos, esses artifícios para tentar descobrir. Uma outra coisa complicada também é você ter a mesma senha, sabe a senha de estimação? A senha do Facebook é a mesma senha do Gmail, que é a mesma do Instagram, que é a mesma do e-mail corporativo. Se vazar a informação, sei lá, botei a senha do LinkedIn. O LinkedIn teve um problema, vazou os dados de senha de todo mundo.
O golpista de acesso a essa senha, você acha que ele não vai tentar no teu Gmail? Ele não vai tentar no teu Facebook, no teu Instagram? É assim que o tal do Instagram é sequestrado, né? De repente estão vendendo produtos no seu nome. O cara descobriu sua senha, não tinha um duplo fator de autenticação, que é aquela coisa de mandar uma mensagem para você confirmar que é você mesmo que está se logando, né? Se autenticando naquele aplicativo. Então, esses cuidados são importantes. Um outro cuidado, falei agora, link, esquece. Não clique em link de lugar nenhum, seja por SMS, seja por e-mail ou seja por WhatsApp. Na dúvida, é melhor não clicar, né? Desconfia de mensagem que veio por WhatsApp, Telegram, não sei o que vocês usarem para conversar, mas alguém te pedindo dinheiro, né? Sorteio que você ganhou, você nem se inscreveu em sorteio e ganhou um sorteio, que legal. Poxa, estranho, né? E outra coisa, né? A pessoa pedindo dinheiro para você, muitas vezes é o golpista que conseguiu clonar o WhatsApp de alguém e está se passando por essa pessoa. Na dúvida, dá uma ligadinha para a pessoa, mas não no celular, né? Porque se clonaram o WhatsApp, liga no telefone fixo, ou liga para um familiar, você sabe de fulano, tá tudo bem. Muitas vezes é uma pessoa que nem sabe que teve ali o celular clonado. E por último, nada de conectar em Wi-Fi de vizinho e muito menos em Wi-Fi público de shopping sem uma devida proteção, né? Essa VPN a gente consegue contratar como pessoa física para proteger sua conexão. Não sabe fazer isso? Não conecte em Wi-Fi não. Tira o escorpião do bolso, compra lá um planinho de dados 4G, agora 5G, né? Mas evita conectar nessas redes que você não sabe. Existe um golpe, né? Um tipo de ataque chamado Man in the Middle, onde tudo que você está fazendo numa rede, uma pessoa consegue interceptar os pacotes que estão sendo enviados entre aquela antena de Wi-Fi e o teu dispositivo. Numa dessa tem uma senha voando por aí, um número de agência e conta, enfim, alguma informação pessoal, o golpista vai conseguir ter acesso a essa informação. Então, eu acho que se concentrar, né, Klaus, pelo menos nessas 5 dicas aí, já vai te poupar bastante dor de cabeça. Que legal. Tem esse problema, né? Acho que um problema muito sério é esse de sincronismo de senha, né? Que é exatamente você usar a mesma senha para tudo. Porque as senhas já vazaram. E você tem um monte de lugares que te mostram. E pode até te apavorar. Se você entrar no site do Serasa, não sei se vocês já acompanharam lá o Serasa Score. Tem todas as suas informações. Se você está negativado, se tem pendências. Lá embaixo ele mostra quantos vazamentos de dados pessoais você já teve. Então, por exemplo, a última vez que eu entrei tinha 17 vezes que foram vazados meus dados. Mas eram bases de empresas conhecidas, Hotmail, Gmail, que vazaram os dados. E aí ele identificou de que o mesmo e-mail que eu me utilizo para poder entrar no Serasa Score é o e-mail que já vazou e está em 17 bases diferentes. Então, esse problema do sincronismo de senha é muito sério. Porque, de novo, a gente volta para a experiência do usuário. É complicado ter muitas senhas, né? Eu não tenho nenhuma senha igual. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que criar um padrão de senhas. Então, hoje, para me conectar, por exemplo, no sistema do Mackenzie, eu vou ter uma parte da minha senha que é um padrão e uma parte que é exatamente identificado aonde eu estou querendo me conectar. Então, tem essa parte. Mas, assim, a questão das senhas, né, uma questão nova que tem, a gente tem 3 grandes institutos de pesquisa, né? A gente vê o Gartner, o Forrester e o IDC. O Gartner soltou um relatório agora recentemente, que é bem legal, que ele mostra as tendências de tecnologia para o futuro. E quando a gente olha, né, então é uma recomendação que ele faz para as empresas de quais tecnologias olhar a curto, médio e longo prazo. E se você olha no coração, é um radar, se você olha no coração do radar, você vai ver que a nova tecnologia que as empresas precisam aprender esse ano para começar a replicar chama passwordless, que é mesmo a extinção das senhas. Então, a boa notícia é que esses problemas que a gente falou, 60% das pessoas não trocam a senha, muita gente sincroniza a senha. Isso vai acabar, né? A gente vai precisar ter um dispositivo móvel. Esse dispositivo móvel ele vai ter uma chave pública e privada, como se a gente se conecta hoje numa criptografia. A chave privada vai ficar dentro do celular e a chave pública vai ficar onde eu me conecto. Então, por exemplo, quero fazer uma compra no site de e-commerce. Então, eu tenho lá uma chave pública que está lá. Eu quero me conectar através do meu celular, aí eu vou ter ou Face ID, ou minha fingerprint, ou os métodos de autenticação que eu tenho no celular. Então eu vou incrementar a segurança no celular, e aí ele se conecta com isso e faz todo o pagamento, as coisas, e a experiência do usuário vai ser muito fácil. Por quê? Porque essa informação que está aqui dentro da chave privada, ela vai ter meus dados de pagamento aqui dentro, meus dados de entrega, todos os meus dados de credenciais vão estar dentro do meu celular. Isso ajuda muito para as empresas, porque imagina que a empresa não vai mais precisar ter credenciais. Ou seja, a empresa que hoje tem esse problema de ter uma base grande de dados de usuário e senha, que ele precisa se conectar, não vai existir mais.
Por quê? Porque você descentralizou tudo isso. Então, essa é uma coisa para quem está buscando tecnologia, quer se aprofundar em segurança, é uma tecnologia que a gente vai ver muito dentro das empresas e na nossa vida. Né? O pessoal brinca que daqui a 5 anos as senhas vão acabar. Assim como a gente não percebe mais a internet porque não precisa se conectar, a gente não vai mais perceber as senhas. Porque a gente vai ter uma tecnologia que vai acabar suportando isso e vai melhorar, com certeza, tanto a experiência para o usuário, como a proteção para as corporações que fazem essa administração desse grande problema que as empresas têm hoje, que é ter uma base de credenciais, porque se essa base vaza, é uma credencial, tem dados pessoais, tem relação com a LGPD, e aí a gente tem aí uma bola de neve que pode trazer um grande prejuízo para a empresa. E de forma segura, né, Cláudio? De forma totalmente segura. E automática, né? Pelo que eu senti. E automática. Já se alternando, já mudando. E para que a gente faça isso, por exemplo, a gente automaticamente vai precisar habilitar 2 fatores de autenticação, às vezes 3 fatores de autenticação com o seu dispositivo. Né? Então isso vai ser uma grande facilidade também, porque para o próprio celular hoje, para quem hoje ainda usa o celular e libera ele simplesmente rolando para cima, e não tem lá uma forma de você centralizar ou uma biometria que você faça, ele vai precisar incrementar isso. Então, a pessoa vai precisar entender de que a partir de agora, para poder fazer uma compra, ela vai precisar, às vezes, colocar uma senha que ela ainda sabe no celular. Para validar, ela vai precisar usar o fingerprint, que são coisas simples de fazer. Né? Hoje a gente vê método de autenticação que o aplicativo pede para você sacuda o seu celular. Então você sacode o celular, ele entende que é uma coisa sua, que está com você, que está pré-cadastrada, e só de você fazer o movimento de sacudir o celular é uma forma de você provar que você tem aquilo, que você teria o seu fingerprint ou que você teria aquela senha. Então assim, a experiência fica muito mais fácil. Né? Incrementando segurança, então aí a gente não vai ter o problema, né, das pessoas não trocarem as senhas e as senhas vão perder valor, né? E os dados vão estar mais protegidos. Que ótimo. Excelente. Com certeza gerou uma reflexão não só em quem está aqui, mas quem vai ouvir esse podcast de tomar cuidado com as senhas, e eu com certeza vou fazer uma lição de casa a partir de hoje com relação às minhas senhas. E uma preocupação, né? Sair daqui com medo de assim, estar sendo invadido a qualquer momento e precisa se cuidar, não é isso? Bom, eu queria fazer um fechamento, né? Uma mensagem final de vocês aí, algumas dicas, algumas sugestões, para a gente encerrar esse bate-papo aqui muito gostoso, que a gente está tendo com 2 super profissionais aí na área de segurança, que está trazendo fantásticas dicas aqui para a gente, Marcelo e Klaus. Bom, primeiro agradecer pelo convite de novo, né? É um sonho antigo, né? Até quando a gente acabou conversando. Sim. Eu me lembro, na época que eu fiz Mackenzie, a gente tinha sempre no mês de outubro uma semana de diversas palestras que aconteciam no auditório. E eu me lembro, e me marcou muito porque eu ia assistir principalmente as palestras dos ex-alunos. Então a gente tinha isso, tinha ali a história de vida de um ex-aluno que era um grande executivo, né, de uma grande empresa, às vezes era um CEO, às vezes era um CIO, e ele subia ali no palco e ele contava sobre esses novos assuntos que a gente tem que se preocupar. E ele sempre falava que tudo começou no Mackenzie, que ele era um ex-mackenzista, que ele sentia orgulho daquilo. E eu sentadinho ali sempre falava, cara, um dia eu vou subir ali no palco e um dia eu vou voltar e vou poder contar minha história, sabe? Que tem, então, tá sendo um prazer gigante estar com vocês aqui, contar um pouquinho disso e falar sobre essa novidade. Segurança já não é mais uma coisa que a gente pode deixar passar. E não dá para empurrar para o próximo ano. Então a gente precisa tratar com carinho, porque sem a parte da segurança a gente vai acabar sofrendo mais depois. Que legal. Que ótimo, né? Foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Obrigado pela oportunidade. Aprendi aqui com o Klaus, com os senhores, né? Cada vez que a gente compartilha conhecimento, eu fico feliz porque eu aprendo mais do que compartilho. Né? Para mim é uma honra muito grande. E deixar uma mensagem final de que a ideia é que as pessoas não tenham medo da tecnologia, mas que elas tenham conhecimento de saber que estão com algo em mãos, né? O acesso à tecnologia requer responsabilidade para não sofrer mais tarde. Então a gente precisa assim, se conscientizar, fazer a lição de casa, como você colocou bem, e se capacitar sempre. Né? Buscar cada vez mais, entender como as coisas funcionam, estudar sobre o assunto, porque quem para de estudar realmente vai retroagir aí 50 anos muito fácil hoje do jeito que a tecnologia está evoluindo. E aqui é Mackenzie, né, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Quero agradecer também ao professor Reinaldo pela presença e pelo bate-papo, muito legal. E, mais uma vez, aqui é Mackenzie, somos da Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Computação e Informática, que muito nos orgulha aqui dentro do Mackenzie. E esse foi mais um MacCast, Tecnologia e Inovação, uma iniciativa Mackenzie, uma produção MacPlay.